Oi vocês, tudo bom? Meu nome é Nana e sejam bem-vindos ao meu vlog de experiência de leitura com Layla, da Colleen Hoover. Sim, a Colleen Hoover se arriscou mais uma vez no thriller. Ela já teve muito sucesso, na minha opinião, né? Foi muito feliz na sua estreia no gênero, que foi Verity. Verity eu já li, já tem vídeo aqui no canal e eu vou deixá-lo aqui nos cards e aqui embaixo na descrição, caso você queira conferir. Particularmente sou bem gadinho da Colleen Hoover, gosto dos maneirismos dela, das marcas dela e tudo mais. E tô bem ansiosa pra poder ler Layla e decidi que eu queria ler antes da galera começar a dar muito mais opiniões, sabe? Antes daquela coisa toda, enfim. Então, é isso que vamos fazer aqui, vamos ler Layla. E eu vou opinar conforme eu for lendo, obviamente sem spoilers. Eu peguei aqui o e-book em inglês que está disponível no Kindle Unlimited para aluguel, porque eu não queria pagar o preço da pré-venda, mas o livro já está sendo lançado aqui no Brasil pela galera Record. Na verdade, hoje é dia 16 de abril e ele já saiu da pré-venda, então você já pode adquirir na venda normal e tudo mais. Se você quiser, inclusive, links para compra estarão aqui embaixo na descrição. Então sim, Colleen Hoover voltou pro thriller e dessa vez ela vai contar pra gente a história da Layla. Mais precisamente do Leeds Gabriel, que tá contando pra gente a história de como ele conheceu a Layla. Só que tá tudo muito estranho nesse livro aqui. Eu comecei essa história aqui ontem, no dia 15, e eu já li 11%, que representa basicamente 2 capítulos, porque alguns capítulos têm um intervalo que começa ali, na verdade, a história com uma entrevista. Ele tá sendo entrevistado. A gente não entende direito o que tá acontecendo, isso está sendo construído aos poucos. O que a gente sabe é: a Layla está no andar de cima da casa, presa, amarrada, com fita isolante na boca, e o Leeds é o culpado. A gente não sabe, eu pelo menos não entendi ainda por que esse cara está entrevistando ele, mas o Leeds conta pra gente que basicamente ele chamou ele ali, ele não deveria ter feito isso, mas basicamente foi a única escolha dele. E essa entrevista, como eu falei, é justamente sobre a Layla, sobre como é que eles se conheceram e tudo mais, e aí ele vai contando pro entrevistador e pra gente ao mesmo tempo. Então, os capítulos efetivamente, né, capítulo 1, 2 e 3, sem ser as partes da entrevista, são dele contando a história de quando ele conheceu a Layla. E aí a gente volta no tempo pra quando ele conheceu a Layla num casamento. O Leeds, ele é baixista numa banda, aparentemente, e ele conheceu a Layla no casamento da irmã dela. A banda dele tocou no casamento e eles se conheceram. E é aquela coisa bem Colleen Hoover mesmo, de o casal se conhece de uma maneira assim comum e automaticamente ele já tem uma conexão e tudo mais. É uma parte que muita gente não gosta, mas eu acho que é bem característico da Colleen Hoover e eu não leria se eu não estivesse no mood pra esse tipo de coisa, porque, né, bem Colleen Hoover mesmo, pronto, acabou. E aí isso acontece com eles dois, eles ficam automaticamente atraídos e se dão muito bem e tudo mais. E eu quero entender quando que isso desandou pra ela estar amarrada e com fita isolante na boca. É assim, um tanto quanto perturbador pensar, mas é sobre isso que a história vai ser, por enquanto, pelo menos é isso que tá acontecendo. Não vou dar spoilers nesse vlog, mas vou só compartilhar com vocês alguns acontecimentos que possam ser relevantes sem ser spoilers. Ou às vezes até, enfim, ilustrar alguma situação sem necessariamente dizer o que aconteceu ou com quem aconteceu e etc. E dar a minha opinião, obviamente, que é esse o intuito desse vídeo aqui. Como eu sei que provavelmente vai ter gente que vai perguntar, o inglês desse livro é tremendamente tranquilo. É um tipo de livro que talvez eu recomendaria pra quem tá nas primeiras leituras, assim. Porque, assim, Colleen Hoover, querendo ou não, ela escreve livros que são cotidianos, que tem ali personagens em situações normais, quer dizer, menos a pessoa amarrada e tudo mais. Isso aí a gente, né? É uma história que tem diálogos, bastante diálogo e diálogos totalmente normais do dia a dia e tudo mais. Então a linguagem acaba contribuindo muito por conta disso. Então se você estiver começando no inglês e quiser testar, tiver o Kindle Unlimited, quiser alugar, inclusive tem vários livros da Colleen Hoover no Kindle Unlimited em inglês, é uma boa oportunidade, eu tô curtindo bastante. E assim, eu achei que eu fosse estranhar, né, porque só li, mesmo tendo vários dela em inglês no Kindle, eu nunca peguei nenhum pra ler, sempre li os em português. Mas assim, foi tão natural, foi realmente... E realmente eu senti que estou lendo um livro da Colleen Hoover, sabe? Às vezes a gente pensa que às vezes a tradução ela tira muito da história ou entrega muito da história e tal. E, cara, eu tenho que elogiar a tradução desse livro, porque os livros da Colleen Hoover têm a mesma essência
em português e em inglês. Eu gostei muito de sentir isso, sabe? De sentir que é a mesma escrita, é a mesma Colleen Hoover que eu leio em português, traduzida, da que tá escrita em inglês. Então isso eu tenho que parabenizar muito. Cara, ontem eu me dei conta de que o protagonista do livro não é confiável, né, o narrador. Então, assim, isso vai me prejudicar um pouco. Mas aí, ao mesmo tempo, ele tá narrando as coisas que aconteceram antes do presente. E eu fico me perguntando até que ponto as coisas que ele tá falando são verdades ou não. E às vezes eu pego alguns pontos que eu acredito que possam ter motivado o que quer que tenha acontecido dali pra frente. Que levou a gente pra situação do presente que ele tá na entrevista. Só que assim, às vezes ele fala uma coisa que dá a entender que, tipo, olha, esse aqui foi o caminho, uma fagulha ali, tá, uma faísca. E aí, 2 minutos depois, ele fala uma coisa que, tipo, não parece nem que ele seria capaz de fazer aquilo. Meu, sério, eu estou assim... E esse é o tipo de livro que ele tá me deixando numa vibe bem parecida com Verity, de vontade de ler e ao mesmo tempo confusão. Mas não tá sendo tão elétrico e eletrizante tal quanto o Verity, porque Verity ele já foi entregando uma história pra gente e levando a gente naquilo. E ele, a gente tá... Eu tô meio que às escuras ainda, sem entender muita coisa do que tá acontecendo de fato, porque no capítulo, na entrevista que tava tendo agora, né, no capítulo anterior, entre o 3 e o 4, que tem a parte da entrevista, ele meio que me confundiu do que de fato tá ou não acontecendo. Então eu tô nesse mood, sem saber direito o que tá rolando, mas amando cada pedacinho e muito curiosa, obviamente. Gente, tem umas paradas muito estranhas acontecendo aqui no livro. E eu tô me perguntando até que ponto é real e como é que a gente chegou na coisa que a gente, tipo assim, naquela situação que ela tá presa e ele... Meu Deus, é muito doido isso, porque eu tô em 28% do livro, eu não tô nem em 1/3 do livro. Meu Deus do céu, Colleen Hoover, o que você fez comigo? E aqui sou eu comendo bolo e com meu Kindle no suporte do iPad pra eu poder ler e comer, porque tá tendo live. Quando eu li Verity, eu fiquei um pouco perturbada de não conseguir dormir à noite no final. Será que agora eu vou ficar perturbada em 30% do livro? Porque, sério, eu tô sentindo uma agonia. Lá ela me trouxe a um nível de insanidade que eu estou teorizando umas coisas que, assim... Ai, Brasil, meu Deus do céu. Eu não duvido que possa ser, mas se for, vai ser muito estranho. Justifica, mas eu acho que é muito óbvio. Eu acho que não seria isso. Ai, meu Deus. Não sei. Gente, tudo bom? Eu definitivamente não esperava que esse livro se tornasse o que ele se tornou. E eu não sei o que eu tô achando. Eu tô em 33%, 34%. Honestamente, eu tô achando, tipo assim, onde esse livro vai parar? Eu tô preocupada com isso. Não é que eu não estou gostando, mas eu tô, tipo... Eu real não tava esperando nada disso que tá acontecendo aqui. Ainda tem a questão de a gente voltar pro ponto onde a história começa, na verdade, chegar no presente, pra eu entender como é que as coisas levaram esse rumo, sabe?
Eu tô achando que eu vou enlouquecer. Eu não sei nem o que eu tô achando de modo geral. Tipo assim, você tá gostando? Eu não sei, eu tô muito confusa, tá muito estranho. Que esquisito. Mas eu tô curiosa, isso já é um ponto, né? Quase me caguei de susto aqui, ok? Eu estava lendo. E assim, estamos num momento um tanto quanto tenso do livro, digamos. E aí tava tendo sprint na live do Gabriel. E aí acabou o sprint. E eu não vi que tava acabando o sprint. E do nada, tá tendo aqui a cena tensa. E do nada vem... Mano, quase infartei. Tô sozinha em casa, ok? Que tipo assim, 1 da tarde. Mas, gente, surto. Não, oh, nossa. Gente, então, daqui a pouquinho vai começar a live aqui, mas eu queria comentar um pouquinho sobre Layla, como é que tá sendo. Eu tô em 45%, eu tô quase na metade, mas assim, cara, eu me senti, assim, caindo do cavalo nos últimos acontecimentos ali, de 30 e poucos por cento pra cá, sei lá, nos últimos 12% eu senti que a Colleen Hoover me, tipo, tombou, sabe? Eu tava muito entusiasmada, muito curiosa, muito confusa, obviamente, com tudo que tava acontecendo. E agora meio que ficou claro o que tá acontecendo. Meio não, ficou claro. E aí agora a gente vai caminhar efetivamente pra o que mais aconteceu, como é que chegou naquele ponto que tá no presente, e qual vai ser a resolução, provavelmente. Só que eu tô zero interessada em saber. Eu achei o plot muito ridículo. Eu achei ridículo, tipo assim, a coisa que aparentemente levou as coisas a estarem do jeito que elas estão no presente, eu não tava esperando que fosse isso, sabe? Eu achei ridículo. E a forma que as coisas estão se desenrolando dentro desse passado, a partir do momento que essa coisa começou a acontecer, eu tô achando ridículo. Tipo, sério, ela colocou um negócio e eu falei, gente, como assim você tá fazendo isso, mano? Por quê? Meu Deus, Colleen Hoover. Enfim, eu tô nessa vibe agora. Honestamente, assim, eu vou terminar o livro porque eu quero ver. Mas, sério, baixou muito, assim, o meu gostando. Sei lá, se antes ele tava umas 4 estrelas, agora ele é 3. Não é ruim, é Colleen Hoover, é bem Colleen Hoover mesmo, a escrita e tudo mais. Mas eu achei que ela, tipo assim, quis inventar moda. E agora virou, tipo, um negócio sobrenatural e tal, e eu não gostei. Eu não gostei nem, tipo assim, de ser isso. Não é nem só porque eu não estava esperando, mas eu não gostei de efetivamente ser isso. Porque eu não estava esperando, enfim, não gostei, não era o que eu esperava, não era o que eu, sei lá, queria, talvez, pra resolução não, mas pra resposta das perguntas da primeira parte do livro, né, desse começo. E também porque a forma como isso tá se desenrolando, eu tô tipo, que ridículo. Sério, não tá sendo o que eu gostaria pra esse livro. Mas enfim, né, fazer o quê? Vamos continuar, ver onde é que a gente chega. Eu tô achando que Layla não vai ter mais salvação pra mim. Eu tô achando as coisas que o Leeds tá fazendo extremamente problemáticas. Esse plot extremamente tosco. Eu não sei aonde que isso vai levar a gente. Não sei qual é a justificativa que a autora vai criar pra isso. Mas tá sendo extremamente incômodo, além de chato. Não tá sendo nem interessante pra você querer continuar lendo. Ao mesmo tempo que conforme você vai lendo, você vai percebendo quão problemático as coisas que estão acontecendo. Além de toscas. Tipo assim, é tosco a forma, mas o que é problemático. Ou o que é problemático e a forma é tosca. Eu não sei. Quem leu provavelmente vai saber o que eu tô falando que é tosco, né? Basicamente a coisa em si. A coisa que está ocasionando tudo isso. Ocasionando assim naquelas, né? Porque é como terceirizar a culpa. Porque o personagem, o Leeds,
poderia não estar fazendo nada disso se ele não quisesse, se ele tivesse decência e respeito pela Layla, mas não tem. Eu não posso falar o que é exatamente, mas é engraçado que durante a história, enquanto ele tá se questionando sobre, de repente, estar fazendo algo errado, ele nunca questiona pelo ponto de vista da Layla. Ele sempre coloca no outro ponto de vista que tem a ser considerado, né, da outra coisa, tipo assim, pensando nisso aqui, qual é o limite nisso aqui, nessa situação? Tipo, ele ignora que a Layla é uma pessoa e que ela tem limites a serem respeitados, espaço, tudo. Ai, é extremamente desconfortável, e ele fica tipo assim, ai não, mas... Sabe, ele mesmo percebe que, tipo, ele tá errado quando ele tá, por exemplo, com a Layla. Ele percebe que tá errado, mas depois, no segundo seguinte, já passou, ele já ignora e vai fazer tudo de novo, sabe? Eu só queria que todos os capítulos tivessem essa duração aqui, ó. 1 minutinho. Mais uma vez, relembrando que Leeds não é um narrador confiável. Além de ser um péssimo namorado, né, um ser humano de caráter duvidoso, ele também não é um narrador confiável. Legal. Em resumo, para eu poder compartilhar minha revolta desse momento, dentre outras coisas, o que o Leeds está fazendo pode ser considerado uma traição com a Layla. Agora, em quase 60% do livro, depois que ele já fez atrocidades, assim, invadiu a privacidade da Layla de formas inimagináveis, ele diz pra uma coisa bem específica: parece traição. Isso parece traição. Tipo, não vou fazer isso porque parece traição. Mas todo o resto tá de boa. De boaça. Ignorar as particularidades da Layla como ser humano. Ignorar que ela tá passando por um momento sensível. Ignorar toda a questão da saúde mental dela. Ignorar que ela tá, tipo, claramente doente. Mentalmente, né? Doente. Debaixo do nariz dele. Invadir ela de maneiras inimagináveis, de fato, inimagináveis. E além de outras coisas que obviamente eu não posso falar, porque isso seria um spoiler, né? Falar que todas as outras coisas que estão acontecendo com não sei o que. Agora ele fala, isso parece traição. Cara, Colin Hoover, o que você fez? Sério, por quê? E a forma como ele decide justificar isso, tipo assim, é tipo, os fins não justificam os meios? Não. Que saco, meu Deus. Sério, Colin Hoover, como é que você se atreve? Mano, eu tô sério, sem entender, não parece Colin Hoover mais. Tipo, tá surreal. De absurdo. E pelo que eu vi nas resenhas do Scooby, o final é pior. O final consegue ser pior. Leeds disse uma coisa sensata, hein? Tenho que concordar com ele em 60% do livro. Ele diz: a única coisa que a Layla fez de errado foi se apaixonar por mim. E eu tenho que concordar, realmente. Parabéns, Layla. Uma merda. Óbvio que não é culpa dela, mas isso aqui é só pelo meme, tá? Ele tá, tipo, culpando a Layla. Ele tá se justificando, colocando pra cima da Layla. Que, tipo assim, por causa das coisas dela, tipo, do trauma que ela sofreu e Eu tô em choque, eu tô verdadeiramente em choque. Que a Colin Hoover teve coragem de escrever isso. Eu tô em choque. Tipo, cara, ele basicamente falou que, tipo assim, a recuperação exige muito da pessoa que tá se recuperando e das pessoas ao redor. Ou seja, transformou a Layla num fardo. Ai, cara, que nojo, sério, podre. Passaram algumas horas desde a minha última atualização e eu tô no capítulo 21 agora, faltam 7 eu acho pra terminar. Tô em 81%, só que eu queria vir falar antes de terminar, porque tem muita coisa pra falar. Vamos lá. Esse livro tá sendo uma experiência horrível pra mim, em vários sentidos. Horrível de
ruim de eu estar com raiva e de me fazer mal, tá? Vou ser bem sincera. O livro chegou num ponto em que, assim, aquele plot tosco eu continuo achando extremamente tosco, extremamente babaca. E aí teve um momento que uma teoria surgiu na minha cabeça e depois essa teoria é realmente o que tá acontecendo. E tipo assim, eu tô achando ridículo como, tipo assim, o personagem ele não tem nenhuma redenção possível, tá? Não existe. Ele simplesmente é um egoísta, um merda, que não tem nenhum respeito pela namorada, né? Ou aparentemente por qualquer mulher. E se apoia em qualquer motivo pra poder justificar as coisas que ele fez. E nesse caso, principalmente, ele escolhe culpar a situação e fingir que realmente ele não tinha escolha além de fazer o que ele fez. Em todo o contexto, tudo, desde o início. Ele se coloca numa posição de super empático e por isso que ele é incapaz de tomar outra decisão, porque como ele poderia fazer isso? Enquanto isso, ele tá lá abusando da Layla de todas as maneiras possíveis. E tem uma questão nesse livro aqui muito forte sobre a saúde mental. E eu não sei como dizer isso, mas basicamente sobre pessoas loucas, pessoas instáveis também, depressão, ansiedade, tudo isso no começo estava sendo abordado de uma forma que eu achei super legal, só que aí depois isso se torna isso é colocado só como atributos extremamente negativos e inferiores, e que tipo inferiorizam a personagem, a Layla no caso, e usados pra culpar ela pelas coisas que estão acontecendo com ela. Tipo assim, se não fosse a Layla que tem esses problemas, nada disso teria acontecido, porque a gente não precisaria, enfim, sendo que tipo tudo isso foi feito dela por causa de circunstâncias que ela não controla, sabe? Inclusive que são culpa do Leeds. E tá sendo super incômodo ler um livro onde existe uma tentativa de passar pano pra esse personagem. Óbvio, a narrativa é dele, então eu não posso falar até que ponto que, tipo assim, a Colleen Hoover decidiu romantizar. Óbvio, ela é autora, então ela tá assim, e aparentemente o final também vai dar uma romantizada em tudo que ele fez. Mas ao mesmo tempo, estamos aqui falando sobre um personagem. Até então eu só posso falar sobre ele, mas obviamente a minha decepção com a Colleen Hoover nesse momento é enorme. Porque como é que uma pessoa que escreveu assim que acaba um livro que é tão sensível pôde escrever um livro que coloca em pauta temas tão importantes e trata que nem merda, sabe? Sério. É um livro que, tipo assim, me fez pensar e me fez sentir muito mal pensando que pessoas com transtornos mentais não merecem ser amadas. Basicamente foi isso que o livro me passou. Foi isso que o personagem me passou, foi isso que o personagem me comunicou. Que as pessoas que têm problemas psicológicos, enfim, são difíceis de amar, são difíceis de conviver, né? Se não fosse por causa disso, e sabe, isso me doeu muito, extremamente, eu chorei por causa disso. Eu chorei lendo um thriller sobrenatural, porque ele passou a mensagem de que pessoas com problemas psicológicos, transtornos, enfim, não merecem amor. Não merecem, são difíceis de ser amadas, né? Enfim. Além de ter toda a questão do consentimento e do respeito ao corpo feminino como um todo. E quem lê o livro talvez possa achar que eu tô exagerando, mas não é só pela coisa que acontece mais frequentemente, mas é também sobre as falas e tudo mais. E obviamente também o personagem, esse escroto, incita lá uma leve rivalidade entre personagens que, tipo, obviamente estão em lados opostos, mas, tipo assim, ele usa de uma pra inferiorizar a outra, sabe? Tipo assim, aquela coisa de você pode elogiar uma pessoa sem falar que a outra... sem falar da outra, sabe? Enfim, eu não... E aí eu fiquei, tipo, nossa, esse livro tá sendo péssimo pra mim, em todos esses sentidos.
Agora no final, e assim, fica num loop infinito do Leeds achando que ele tá, tipo, que ele fica, ai, mas eu tô fazendo isso porque, ai, depois, não, mas isso aqui é tão errado, ah, não, mas eu tô fazendo isso porque, não, mas é tão errado, ah, não, mas eu sinto, ah, não, mas... E fica isso, tipo assim, tá assim, a uns 40%, gente, chega, pelo amor de Deus, próximo, troca a fita, tipo, precisou de, sei lá, 100 não, mas vai, umas 60 páginas só dessa ladainha. Colin Hoover, você é muito melhor do que isso. Desculpa. Gente, pelo amor de Deus, sério. E assim, nossa, uma ladainha. Sério, eu tô frustrada com esse livro. Eu falei, eu continuei porque eu falei, eu já tô gravando vlog e eu me recuso a não, tipo assim, a ler um livro da Colin Hoover que eu acho que é ruim e abandonar e ficar sem saber, sabe? Porque eu quero saber. E também porque, tipo assim, se for para as pessoas ficarem falando mal, eu quero saber o que é. Porque eu quero entender, eu quero ter a minha opinião própria pra poder falar alguma coisa. Enfim. Tá sendo extremamente decepcionante, tá sendo uma experiência horrível. E aí eu falei, vou terminar hoje, porque eu me recuso a passar mais um dia da minha vida com esse livro, desperdiçando com esse livro. E esse vlog vai ser todo o registro que vai ter na minha opinião dele. Eu não vou gravar resenha, porque sinceramente, sabe, tô muito desgostosa de ter que estar falando sobre ele, de ter que estar pensando nele e, enfim, remoendo tudo isso, toda essa trama. Então eu vou ler, eu vou dar minha opinião aqui e acabou. Eu não vou gravar outro vídeo, talvez, no máximo, talvez eu faça um post no Instagram, uma resenha no Scooby, enfim, mas tipo, vir aqui falar, porque falar, quando eu tô falando ainda, eu fico, sabe, cavucando a minha mente, enfim. Eu sei que tá sendo super desagradável passar por essa experiência, essa é a palavra, desagradável. Eu tô me sentindo extremamente decepcionada com um livro que tinha tudo pra ser incrível e aí me aparece com um plot tosco, desrespeitoso, sério. Não, nossa, não esperava, não queria, inclusive, que fosse assim. A experiência começou muito boa, mas não tem como. Terminei Layla e assim, eu queria parabenizar a Colin Hoover pela sua capacidade de se auto-passar pano nesse livro, porque assim, tem um plot twist realmente muito bom no final do livro, que pra mim foi uma passada de pano gigante que ela se deu. E eu cheguei a teorizar isso antes de começar toda a tour que acontece, digamos assim. Eu cheguei a falar que deveria ser isso, porque tava tudo muito estranho. Só que assim, foi uma tentativa de se passar pano que não me convenceu. Eu fiquei até o final torcendo pra acontecer de uma forma diferente, pra pelo menos, tipo assim, o Leeds se lascar. Mas, tipo assim, o livro inteiro é uma grande passada de pano pro Leeds. Foi o que eu falei, cara, pra mim esse aqui é um livro que, tipo, ele poderia ser muito bom. Mesmo que tipo, tivesse essa tosquice, que eu achei tosco ainda, de qualquer forma, poderia ter sido muito bom. Se a autora não tivesse trazido todas essas questões de saúde mental e tratado de uma maneira terrível, se ela não tivesse, tipo assim, destruído toda e qualquer possibilidade da Layla de ter domínio pelo próprio corpo, tipo assim, as pessoas, de haver algum respeito com o corpo dela, como um corpo de uma pessoa que merece o direito de consentir e tudo mais. Também tem uma romantização babaca do suicídio, achei escrota. Também tem bastante questão sobre, além de saúde mental e ansiedade, ataques de pânico, estresse pós-traumático, essa questão do trauma sendo abordada. Também tô aqui aproveitando para falar dos gatilhos. Tem inclusive gatilho pra questão de... eu não sei se seria um atentado a palavra, mas enfim, tiro. Me perdi, esqueci o que eu tava falando. Também tem a questão também de medicamentos, tá? Abuso de medicamentos, medicamento pra dormir, usar medicamento pra dormir, essas coisas assim. Isso também é abordado de uma maneira bem escrota no livro. Então, assim, Colin Hoover pegou vários temas que são muito importantes e colocou lá, só que de maneira totalmente pejorativa e demonizando cada uma dessas coisas, sabe? Então eu achei extremamente problemático e me fez mal, foi o que eu falei, me fez mal ter lido alguns momentos. O final, como eu falei, ela vira o jogo pra se passar pano. E eu acho que se ela não tivesse virado, ainda teria sido um final melhor, assim, eu digo como
pelo enredo mesmo, não só por, enfim, ignorando todo o meu desconforto e desprazer com tudo que tava acontecendo, eu acho que pelo enredo seria bem melhor se o final fosse outro. Eu até pensei em outro final que eu acho que seria 300 vezes melhor. Mas enfim, Layla foi uma extrema decepção. Assim, ganhou 1,5 estrelas, capaz de parar nos meus piores do ano. E, tipo assim, se eu ler outro livro da Colleen Hoover... Aliás, Verity, eu li Verity esse ano. É muito capaz de Verity estar nos melhores do ano e Layla nos piores. É muito engraçado pensar nisso. Mas é a realidade. Eu achei esse livro de um desgosto, tipo, nossa, uma falta de necessidade completa. Sério, eu tô chocada. Real, que ela teve coragem de escrever esse livro. Sério, tipo, não teve ninguém pra avisar. Eu sei lá, eu acho muito estranho quando acontecem essas coisas. Eu achei de um tremendo mau gosto. Nana, se eu gostei, se você gostou, paz no seu coração, fique feliz, porque você passou por uma experiência de leitura que foi prazerosa pra você. Porque pode ter certeza que eu não estou nem um pouco feliz de estar nesse estado nesse momento e de estar odiando e de ter odiado completamente um livro de uma autora que eu amo tanto. Tá me doendo demais, demais, demais. Tá? Não é uma crítica a ninguém que gostou do livro, de maneira alguma. Enfim, Layla foi uma experiência terrível pra mim. Eu detestei, foi um livro que tinha muito potencial no começo. Teve um plot besta, mas ainda assim eu tinha esperança de que fosse pra frente, só que aí depois disso começou a ir ladeira abaixo. Além dela também, esqueci de falar, né, ter uma romantização ali de traição e um desrespeito total. E aí depois, como eu falei, no final ela tenta reverter tudo isso, dar uma virada de chave ali pra poder se passar pano e não precisar se redimir por todas as coisas, porque, enfim, não posso falar, mas it is what it is. Então, assim, tô totalmente frustrada, não gostei, não recomendo mesmo. Ai, mas eu quero ler, então leia. Espero que sua experiência seja incrível, sinceramente. Mas eu não gostei. E eu espero poder pegar outro livro dela logo pra eu tirar esse gosto ruim da boca. Bom, gente, então essa foi a minha experiência de leitura com Layla. Infelizmente péssima, mas eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E se você leu o livro, eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado. Porque, né, ninguém gosta de ler as coisas pra odiar. E realmente eu só continuei com a leitura e com o vlog, porque é um livro de uma das minhas autoras favoritas, então eu queria ter esse conhecimento do que é o livro, ter certeza das coisas, né? Antes de falar e antes de ouvir pessoas falando. E porque eu já tava no meio desse vlog. É sobre isso. Enfim, se você gostou, não esquece de curtir o vídeo pra me ajudar na divulgação e se inscrever no canal pra não perder os próximos. Deixa nos comentários se você já leu o livro, se você gostou ou não. A gente não precisa debater, a gente segue na paz de Cristo, você gostando e eu desgostando, ou nós dois gostando, ou enfim, não faz diferença, tá? E é isso. Então a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.